queridos alunos? Sim. Todo mundo está me ouvindo aí? Sim. Muito Sim. bem. Estou só aguardando um pouquinho aqui para a gente começar a nossa aula. Já peguem aí o livro de vocês, tá? Peguem os livros de vocês. Vamos lá, deixem aí que eu vou já passar a página, tá? O capítulo e a unidade para a gente começar, ok? Vamos deixar chegar mais alguns alunos. Daqui 2 minutinhos a gente começa a aula, ok? Muito bem. Muito bem. Oi. Oi. Ok. Então, já vejo aqui presente a Ana Caroline, o Lucas Ósio. Deixa eu ver aqui. Mas quem é? Ah, sim, é porque está usando a Vitória, né? A Vitória, tudo bem. O Gabriel Costa, a Heloísa, Duda Fernandes, Marcos Roberto, Matheus Gomes, o Murilo, o Nicolas. Estão me ouvindo direitinho aí, pessoal? Sim. É o Emanuel, a Jennifer. Ok, muito bem. Vamos chegando aí para a gente começar a nossa aula de hoje. Muito bem. Então, vamos lá, queridos alunos. Preparem o livro de vocês aí. Deixe o livro preparado. Pega um lápis aí para qualquer anotação. Muito bem. Capítulo 5 da unidade 2. Capítulo 5 da unidade 2, página 22, ok? Capítulo 5 da unidade 2, capítulo 5 da unidade 2, página 22, ok? Todos preparados? Daqui a pouquinho a professora vai desligar o fone para que a gente não possa ter nenhuma interferência, tá? Muito bem. Muito bem. Muito bem, queridos alunos. Muito bem. Pela presença de todos. Ok. Agora faz um okzinho aí, uma mãozinha para ver se você está me ouvindo. Muito bem, gente, muito bem. Ok. Então, vamos lá. Vamos lá. Página 22, capítulo 5, unidade 2. Todos prontos agora? A professora vai fechar aqui a parte do som, tá? Para que não haja interferência, ok? Então, agora a gente vai ouvir agora. Só quero que vocês façam outra vez um sinalzinho aqui que vocês estão me ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Muito bem, então vamos começar. A aula de hoje, ela tem como título Estrutura Inorgânica da Terra, ok? Estrutura inorgânica. Primeiro, eu tenho que saber o que é essa tal de inorgânica. Inorgânica é qualquer estrutura que não tem vida e nunca teve vida. É uma estrutura inorgânica. Não tem vida, nunca teve vida. É uma estrutura inorgânica. E o mais interessante do livro de vocês aqui, que um jornal Update, lá dos Estados Unidos, ele comentou algo muito interessante, chamado de rochas andantes intrigam a ciência. Eles contam nesse jornal que existe um deserto lá nos Estados Unidos, lá na Califórnia, chamado de deserto da morte, eles chamam de Vale da Morte. Aí, olha só o que aconteceu. Eles começaram, alguma coisa começou a chamar a atenção dos cientistas
começou a chamar a atenção dos turistas, porque quando eles chegavam nesse deserto, e no deserto ele é um bioma, é um ecossistema, que durante o dia é tão quente, que vai a 50 graus Celsius. E à noite ele vai a 0 graus, ok? Ele esfria bastante o deserto. Então, o que acontece? Os turistas e os cientistas começaram a observar as rochas que existiam naquele lugar. Existiam algumas rochas ali que elas pesam aproximadamente 300 quilos. Mas o detalhe nessa história é que essas rochas, de vez em quando eles iam para visitar o local, eles percebiam que elas estavam fora do lugar. Ué, que coisa estranha é essa? Rochas de 300 quilos, quem tirou isso do lugar? É um fenômeno? O que é? Então, eles começaram a ficar intrigados com essa história. Saiu até no jornal. Mas aí os cientistas foram em busca de uma resposta. Em 2014, depois de muito estudo e levantamento, eles ficaram muito tempo fazendo análise e usaram aquela primeira etapa do método científico, que é a observação, que vocês lembram disso. E eles começaram a observar, analisar, né? Analisar o Vale da Morte, aquele vale, aquele deserto, por que aquelas rochas estavam saindo do lugar? Será que como que alguém poderia levantar essas rochas? Não poderiam. Então, eles começaram a analisar e percebendo que durante o dia era muito quente e à noite tinha uma elevada baixa de temperatura, esfriava bastante e congelava em torno dessas rochas, ok? Dessas pedras. E com o passar, e cada vez que acontecia isso à noite, né, no decorrer dos dias, o gelo derretia durante a manhã, ia derretendo, e ficava liso aquele local e ia empurrando as pedras devagarinho, bem devagarinho. E elas iam saindo do lugar, ia deixando rastro devagarinho. Então, os cientistas descobriram que nada mais é do que o aumento e elevação de temperatura. De dia era muito quente, elas estavam lá. À noite, como esfriava, acabava o quê? Se formando gelo em torno dela, embaixo dela. Depois, quando esquentava, o gelo derretia, e esse gelo, ao derreter, ficava líquido ali, ela deslizava devagarinho, ela ia deslizando. Então, isso ia tirando elas do lugar. Entendido? Então, ficou pronto. Ficou aquele detalhe, aquilo tudo que eles estavam suspeitando, o que estava acontecendo, agora tinha sido resolvido. Tinha chegado a uma conclusão por causa do método científico. Ok, pessoal? Dá aqui um joinha que você está ouvindo. Dá um joinha para mim que você está ouvindo, prestando atenção. Muito bem. Então, nós vamos para a página 23, que fala de terra sólida, muito bem, minerais e rochas. Mas, professora, o que são as rochas? Rochas é a mesma coisa que pedra, professora? É o mesmo que mineral? Não, o livro de vocês está colocando aí, vocês vão pegar o lapisinho de vocês e vão grifar. Rochas são conjuntos de pedras, olha aí, são formadas por diferentes conjuntos de minerais, aliás, de minerais. Então, grifa isso aí. Rochas são formadas de diferentes conjuntos de minerais. Grifa isso aí, ok? E nós vamos ver aqui que existia um estudioso, um filósofo grego chamado Teosfrasto. Ele estudava as rochas há muito tempo atrás e ele percebeu que essas rochas elas eram compostas de vários minerais. E na época dele, ele já conseguia analisar, estudar e encontrar na natureza, olha só, ele já conseguia, presta atenção, 16 minerais. Mas, professora, eu entendi o que é rochas, mas eu não entendi o que é minerais. O livro de vocês responde. Olha só, minerais, vê aqui embaixo, bem aí, na página 23. Os minerais são corpos sólidos, homogêneos, com composição química definida. Professora, corpos? Porque nós temos essa impressão que corpos é só um corpo humano. Não, gente. Corpos é todo objeto, todo material que tem uma massa, que tem um formato, é um corpo. Então, os minerais também são corpos homogêneos, substâncias homogêneas que vocês estudaram lá. Toda substância homogênea, ela é definida. Nós estudamos isso nas aulas passadas. Então, vocês vão grifar aí o que são minerais. Os minerais, os diferentes tipos de minerais, formam as rochas. Nós temos aqui o caso de um mineral, olha só, nós temos aqui o caso de um mineral chamado sílica, na mesma página. Ele é formado
por dois tipos de elementos químicos. Olha só, olha aí, o silício e o oxigênio, está aí no livro de vocês, ó. A gente pode encontrar esse tipo aqui de silício, a gente encontra esse material quando as mulheres, né, algumas mulheres, elas compram a bolsa dela nova, bonita, e lá nas indústrias, eles colocam um sachêzinho. Eu não sei se vocês já encontraram na bolsa da mãe de vocês, na bolsa da irmã, ou na bolsa das meninas mesmo. É um sachêzinho que vem com silício. Para quê que serve aquilo? Ele vem como gel para absorver qualquer umidade. Olha só, eles usam isso na indústria. Não é? Então, é de tamanha importância, não é? Esse mineral, porque ele é usado, olha, esse mineral não, esse elemento químico, não é isso? Que compõe um mineral que é chamado de sílica, tá? Então, o silício, ele absorve a umidade, mantendo o local da bolsa, mantendo por mais tempo a bolsa fora de umidade. Entendido? Então, aqui no Brasil, e como em outros países, por exemplo, nos Estados Unidos, eles têm um lugar chamado Vale do Silício, né? Onde eles produzem muito o silício, esse elemento químico. E lá esse lugar é um conjunto de lojas, de fábricas, porque eles trabalham com material de informática, com componentes, telecomunicações, e esse material, esse elemento químico, é muito usado para isso. Mas aqui no Brasil também nós temos o nosso Vale do Silício, que fica lá em Campinas, São Paulo, fica também em Santa Rita do Sapucaí, em Minas Gerais, e no Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Está aqui no Você Sabia, e você vai verificar aí, depois você vai direitinho marcar. E aqui o nosso Vale do Silício, onde tem muito esse mineral silício usado na economia do nosso país, não é isso? Nas indústrias do nosso país. Ok, pessoal? Dá um joinha aí para mim que vocês estão prestando atenção. Dá um joinha aí. Muito bem, muito bem. Página 24 do livro. Nós vamos conhecer aqui na página 24 do livro, olha só, alguns minerais, porque nós descobrimos que as rochas são formadas de diferentes conjuntos de minerais, não foi isso que nós aprendemos? Então, presta atenção agora. Então, nós vamos conhecer alguns minerais, que eles são desenvolvidos na própria natureza. Nós temos aqui, olha só, o quartzo. Olha aí no livro de vocês, na página 24. Olha o quartzo. Olha como ele é, esse mineral. A mica, olha aí, o feldespato e o piroxigênio. Vocês estão vendo? São os minerais, presta atenção. Isso aí são 4, não tem só eles, né? Esses minerais formam as rochas. Nós aprendemos que são corpos, não é isso? Homogêneos, constituídos de elementos químicos. A crosta terrestre, que nós estudamos lá na aula passada, olha aí, ela é rica em elementos químicos como oxigênio, silício, alumínio, ferro e potássio, magnésio, que são elementos químicos encontrados na natureza. E o oxigênio e o silício, eles têm muita abundância na camada da crosta, na primeira camada da Terra, na crosta, tá? Na superfície. E o elemento químico mais comum é o alumínio, e o mais abundante é o ferro, como ele coloca aqui. Aí, nós temos também o ferro, que vocês aprenderam que tinha até lá no interior do núcleo, do manto até o núcleo, no interior da Terra, tem bastante ferro, não é isso? E nós sabemos que é um local muito quente, ok? E aí, professora? Mas sim, professora, qual é a diferença? A gente já sabe qual é a diferença das rochas e dos minerais. Nós já sabemos, já vimos aqui o quartzo, a mica, o feldespato e etc. Nós já vimos esses minerais, sabemos que o conjunto de diferentes minerais formam as rochas. Mas, professora, as rochas e pedras são a mesma coisa? As pedras são rochas, tá? Mas as pedras são fragmentos de rochas. Eu já sei o que são as rochas. Entendido aí, pessoal? Então, como é, professora, que se formam essas rochas? O que ocorre? Vocês estudaram nas aulas passadas que lá no manto, que lá no núcleo da Terra, no interior da Terra, é quente, a temperatura é elevada. Por isso, o manto, ele é pastoso, não é isso? Ele é quase líquido, muito quente. Presta atenção agora. E quando essa temperatura aumenta muito, essa temperatura se eleva, aumenta o calor também lá no interior da Terra. Ao aumentar esse calor, ele causa uma pressão no manto, naquelas
é substância pastosa que tem lá, que é chamado magma. Olha só, aquela substância pastosa é chamada magma. Então, a elevação da temperatura lá no interior da Terra, olha aí, vai proporcionar calor, vai causar uma pressão e vai empurrar esse magma quente do interior da Terra para fora, causando o quê? Causando o quê? As erupções vulcânicas. Entendido, pessoal? Então, essas erupções vulcânicas, ao liberar o magma quente, pastoso, chamado de lava, lá do interior da Terra, olha, ele vem bastante quente, ele vem descendo. E quando ele chega fora da Terra, ele com o vento, com a mudança de temperatura, ele começa a solidificar, cristalizar, ok? Solidifica, cristaliza e se transforma em rochas. Entendido, pessoal? Ele se transforma em rochas. E eu sei que essas rochas, eu aprendi, são formadas de diferentes tipos de minerais. Então, isso significa que aquela lava, aquele manto que tem lá no manto, aquele magma pastoso, quente, ele vem com bastante minerais, ok? E eles vêm para fora da Terra. O que ocorre? Ao sofrer a ação da temperatura da Terra, aqui fora, ele começa a solidificar, cristalizar e se transformar em rochas. Ok? Dá um ok para mim que vocês estão ouvindo direitinho. Muito bem, muito bem, muito bem. Ok. Então, vamos saber muito bem, gente, quantos tipos de rochas nós temos. Nós temos aqui 3 grupos de rochas, 3. As rochas sedimentares, magmáticas e metamórficas. Não esquece disso. Nós temos 3 grupos de rocha. Eu já sei o que é rocha, eu já sei o que são minerais, eu já sei o que é pedra. Agora, eu fiquei sabendo que existem, olha aí, 3 grupos de rochas. 3. Sedimentares, magmáticas e metamórficas. 100% dessas rochas, 95% está lá no final da página 24. No final da página 24. 95% das rochas são metamórficas e magmáticas. E 5% são sedimentares. Tudo bem aí? Já viram no final da página 24? Muito bem. E nós vamos para a página 25. Nós vamos falar do primeiro tipo de rochas. Nós vamos falar das rochas magmáticas, que elas também são chamadas, na página 25, de rochas ígneas. Repetindo, as rochas magmáticas também são chamadas de rochas ígneas, né? As rochas magmáticas, vou repetir, são chamadas também de rochas ígneas, ok, pessoal? Então, vamos lá. Essas rochas, como eu já expliquei agora, elas surgem do quê? Da lava, do magma, que vem das erupções vulcânicas, que sofrem ação, né, mudança de temperatura aqui fora, se cristalizam, se solidificam e se transformam em rochas. Então, essas primeiras rochas formadas da erupção vulcânica são chamadas de rochas magmáticas ou ígneas. Ok, pessoal? E vocês podem ver aí no livro de vocês, na página 25, 2 exemplos de rochas magmáticas ou ígneas. O primeiro exemplo é o granito, o segundo é o basalto. Estão vendo aí? O granito, olha aí, utilizado na construção civil, marca isso aí, na pavimentação, na página 25, o granito é usado na construção civil, na pavimentação, no vestimento de fachadas, olha aí, ele pode ser encontrado na cor cinza, escuro, amarelo, rosa e vermelho. Tem até a figura aí do granito. Olha como é que é aí a rocha granito. Resultante do quê? Do magma, né? Daquela lava que sai dos vulcões. Né? Isso vai depender, o formato, se ele é granito ou basalto, dos diferentes tipos de minerais que ele vai trazer, ok? E o basalto, olha o basalto aí, o formato do basalto, né? É o mais, olha aí, diz que da rocha vulcânica é o mais abundante, é o basalto. É usado na pavimentação, olha assim,
Olha essa calçada aí, de uma rua, olha só, feita de basalto, uma pavimentação, né? Nas vias públicas, também para ornamentação de fachada. Então, nós temos aqui, presta atenção para cá, nós já sabemos o que é rocha, que são minerais, que são pedras, nós já sabemos de onde surgem as rochas magmáticas, porque existem 3 tipos de rochas. A primeira são as magmáticas, também chamadas de ígneas, né? Nós já sabemos de onde elas vêm, elas surgem lá das erupções vulcânicas, daquela lava, daquele magma pastoso, por causa da alta temperatura no interior da Terra, que pressiona e libera para o exterior da Terra, sofre ação da temperatura, se solidifica, se cristaliza e se transforma em rochas. E nós temos 2 tipos dessas rochas aí, que é o granito e o basalto. Agora nós vamos falar das rochas sedimentares, tá? Na página 25 ainda. Rochas sedimentares, ok? As rochas sedimentares, olha só que interessante. A gente vê a diferença agora. Olha só, ela surge do resto de rochas, olha só, pode ser das rochas magmáticas, pedacinhos de rochas magmáticas, resto de rochas magmáticas, resto de rochas metamórficas, é do resto de rochas, de fragmentos. Mas, olha só, o resto de seres vivos que morreram, entraram em decomposição. Então, as rochas sedimentares, elas são formadas desse material, de fragmentos de restos de outras rochas e de restos da decomposição de outros seres vivos que morreram há muito tempo. Olha só, e formaram esse tipo de rocha, chamado rochas sedimentares. Vocês vão para o livro de vocês e observem a figura das rochas sedimentares. Olha como é que ficou essa montanha aqui. Você vê que essa montanha, ela tem várias cores, olha aí, formando algumas cores diferentes, porque é a mistura de fragmentos de rochas e restos, né, da decomposição de matéria orgânica ou de seres vivos, tanto de plantas como animais. E isso vai formar até mesmo fósseis. Você consegue ver aqui, olha aí, na página 25, olha aí na página 25, lá no final, uma rocha sedimentar, olha aí, armazenando um fóssil animal, de um peixe. E uma rocha sedimentar armazenando um fóssil vegetal de uma planta. As rochas sedimentares, não é isso? Porque elas são formadas, elas são de grande relevância para os estudos, porque elas são formadas de resto de outras rochas, de fragmentos de outras rochas, mais a decomposição de seres vivos. Tudo bem até aí, pessoal? Dá um joinha para me ver se está indo bem. Muito bem, eu só tenho aluno inteligente, eu só tenho aluno inteligente. Agora, vamos lá, para não se tornar tão cansativo, a gente vai fechar agora. Presta atenção, tá bom? Presta bastante atenção. Então, professora, vamos ver aqui alguns tipos, né? Aparece aqui 2 tipos também, o autor do livro colocou 2 tipos de rochas sedimentares. A primeira dela é o arenito, está aí na página 26 do livro, o arenito. Ela é como grãozinhos, ela tem que ser como grãos de areia, o arenito, tá? É uma rocha sedimentar, ou seja, ela surge, se desenvolve a partir do fragmento de rochas, olha aí, de outras rochas, pode ser magmáticas, metamórficas, né? É do resto de outras rochas, ok? Ela surge a partir daí. Tudo bem até aí? E também de resíduos orgânicos, de seres vivos, da decomposição. Então, o arenito é uma. E olha só, vocês vão grifar, ela serve para construção civil, para fabricação de vidro. Olha aí o arenito. Construção civil, fabricação de vidro ou como abrasivo. E aí, no livro de vocês, explica bem do ladinho o que é um abrasivo. É um material duro, capaz de desgastar outro por raspagem. Eles usam esses abrasivos para raspar determinados materiais, para retirar determinadas substâncias na indústria, ok? O outro, agora presta atenção, olha que legal, eu acho muito legal e interessante aqui a questão do calcário, que é uma rocha sedimentar. O calcário, ele é constituído de 3 elementos químicos. Olha só, carbono, cálcio e oxigênio, por isso que ele é chamado de carbonato de cálcio, de 3 elementos químicos. E olha só, eu não sei se vocês já tiveram oportunidade, mas quando tiverem uma oportunidade para ver alguma gruta, alguma caverna, prestem atenção, onde se formam
umas estruturas a partir do calcário. O calcário, além de ser usado para produzir o cal que é usado nas indústrias, até para fazer tinta também, ele também pode passar no processo de algumas grutas ou cavernas. Ou seja, a caverna, né, ela é um lugar fechado, escuro, tem passagens, mas quando chove por cima dessa caverna, infiltra água, e essa água, olha só, presta atenção, ela trouxe carbonato de cálcio, ou seja, o calcário misturado na água, ela vai atravessar aquelas paredes do teto da gruta e vai começar a gotejar, ok, gente? Vai começar a gotejar. As gotas vão cair no chão. E quando a chuva passar ou quando a temperatura dentro da caverna aumentar, aquele gotejamento, olha só, da água e do calcário vai solidificar, vai cristalizar e vai formar umas estruturas do teto para baixo, umas estruturas pontiagudas. Elas vão cristalizar. Essas estruturas que vêm do teto para baixo, que cristalizaram, que se solidificaram, são chamadas de estalactites. Olha que legal! E as que caíram, as que ficaram embaixo, né, foram se amontoando com as gotas e foram solidificando, são chamadas de estalagmites. As estalactites, olha aí, são a solidificação do calcário e água do teto para baixo. E aquelas gotas que caíram no chão, né, formaram estruturas do chão para cima. Então, são chamadas de estalagmites. Algumas chegam até ficar, né, se tocarem, formando uma coluna. Que interessante, do calcário misturado com água, né? Esse calcário de uma rocha sedimentar, ok? Ok, pessoal? Vamos agora aqui, ainda para fechar esse pedacinho. Só um pedacinho aqui, tá? Das rochas metamórficas. Então, agora, olha só, presta atenção, a gente vai fechar agora. As rochas metamórficas, veja bem, só o início, elas são da transformação de qualquer rocha pela ação da temperatura elevada, tá? De qualquer rocha. Pode ser uma rocha sedimentar, pode ser uma rocha magmática. Sofreu uma alteração nessas rochas, aí o que acontece? Ela se transforma numa rocha chamada metamórfica, ok? Nós temos aqui, olha só, o mármore. Estão vendo no livro de vocês, na página 26, o mármore, olha aí. Ok? A ardósia, 2 tipos, marca isso aí. Mais 2 tipos agora de metamórficas. Eu já sei, eu vou grifar aí que as metamórficas são formadas a partir da transformação de qualquer rocha pela ação da temperatura e da pressão. Então, as rochas metamórficas, elas se originam tanto de rochas magmáticas como de rochas sedimentares, dependendo da temperatura. Entendido, pessoal? Quais são os 2 tipos aí? Mármore e ardósia. Ok, pessoal? Faz um okzinho para mim aí. Faz um okzinho, um joinha que você está ouvindo, para a gente fechar agora, para não se tornar cansativo. Muito bem. Eu não estou vendo todos os okzinhos aí, todas as mãozinhas, tá? Vamos lá fazer? Muito bem, gente, muito bem, muito bem. Então, olha só, eu quero falar, antes de fechar, eu quero falar uma coisa para vocês. Eu quero parabenizar todos vocês, alunos, e deixar o meu muito bem para vocês, aqueles que estão fazendo as atividades, colocando as atividades tudo lá no iClass direitinho. Se você ainda não organizou sua atividade, dá tempo ainda, tá? Organiza, vai lá, tá tudo lá. Organiza sua atividade, coloca lá, para você só tirar boas notas, ok? Para quando a gente passar por esse período, vocês terem bastante notas, não ter que estar fazendo tudo corrido, ok? Então, parabéns a vocês. Olhem o prazo de entrega de atividade. Esse quinto roteiro tem até o dia 27 para vocês inserirem e enviarem as atividades para o iClass. Olha aí, saudade de vocês. Um grande abraço. Olha aí, um grande abraço para vocês. Continuem estudando. Olha aí, obedecer o papai e a mamãe, que isso dá tudo certo. Saudades, um abraço muito grande e a gente se vê na próxima aula. Qualquer dúvida, falem comigo no horário de vocês lá no WhatsApp. Ok, gente? Um abração para vocês. Tchau, tchau. E a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.